seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. Já quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like. E como você confia nos assuntos que têm sido abordados, já compartilhe esse vídeo, compartilhe no grupo da sua igreja. Eu tenho certeza que serão muito abençoados, tá bom? Antes da gente prosseguir, quero te pedir também para nos acompanhar. Se você está ouvindo pelo Spotify, temos a playlist no YouTube da Convenção Batista Nacional. Se você está assistindo no YouTube, temos também no Spotify. Como disse o nosso convidado, ele prefere o Spotify porque ele ouve enquanto dirige. Então, quem sabe seja o seu caso também. No meu caso, o Spotify funciona muito para fazer exercícios físicos e etc. Tá bom? E nos acompanhe também no Instagram. Os debatistas de hoje são o pastor Éder Melo e o pastor Elcimar Fernandes. Antes de apresentá-los, eu gostaria de apresentar o material rapidamente, porque a gente sempre faz aqui a divulgação da Lerban. Então nós temos aqui o último o lançamento, tá bom, do pastor Éder, Em Busca de uma Teologia Urbana, tem a ver com o que nós vamos estar falando hoje. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse livro e os demais. E tem não é um livro da Lerban, mas é um material que o pastor Elcimar distribui pela CDLIM, né, a CBN Ministérios. Como é que você tem acesso a esse material? Você não consegue comprá-lo, só levando a CBN Ministério na sua igreja. Então, se você quer mais detalhes, acesse o nosso site e você vai ter acesso a esse material que fala sobre liderança cristã. Mas, vamos direto ao ponto. Primeiro vamos ouvir os nossos convidados. Pastor Éder, sua apresentação, pode falar dos demais livros também. Olá, pessoal. Feliz em estar aqui pela primeira vez, né, no Debatistas. A gente já está acompanhando essa nova proposta de comunicação da Convenção Batista Nacional. Já quero parabenizá-los por essa iniciativa atual, necessária, e agradecer pelo privilégio de ser um dos primeiros a estar com vocês. Quanto aos livros, esse livro Missão Urbana, que trata da questão da missão urbana, é um livro baseado em pesquisa, então não foi algo que eu escrevi apenas que tirei da minha cabeça, né? Fiz uma pesquisa entre as igrejas da cidade, a questão da formação de liderança na cidade, e faço uma proposta à luz da Bíblia e à luz da teologia bíblica da missão, sobretudo da teologia bíblica da missão integral, numa proposta de uma teologia que alcance essa vida urbana, porque houve uma mudança muito grande na vida humana. O processo de urbanização causou uma alteração expressiva na vida humana, e muitas vezes as nossas igrejas estão trabalhando como se fossem ainda igrejas para o meio rural, e isso tem dificultado o alcance do homem e da mulher que estão no contexto urbano. Então é necessário a gente perceber essa realidade e ter projetos que alcance essa realidade contextual que estamos vivendo hoje. Tem mais 3 livros que eu já tive a graça de Deus de publicar. O primeiro deles é O Espírito Santo e a Missão da Igreja. O segundo é Por uma Teologia Missional e Pastoral. E o terceiro é A Formação de Liderança e o Crescimento da Igreja. Então, esse último, agora junta-se o 4º livro que a gente teve essa graça de publicar. Caso você esteja interessado, a Lerban tem, e pode entrar em contato também diretamente comigo. Bom, é isso aí. Então, pastor Elcimar, sua apresentação. Bom estar de volta, tendo a oportunidade de participar de mais uma edição aqui do Debatistas Podcast. Eu tenho a teoria de que se somos convidados para um mesmo programa ou evento mais de uma vez, ou porque não foi tão ruim assim da primeira, ou porque foi muito ruim, então dando uma chance para melhorar. Eu não sei qual que é a situação que se aplica a mim. Foi muito boa a primeira. Mas é bom estar aqui, principalmente na companhia do pastor Éder, e realmente tem tido uma contribuição, tem dado uma contribuição muito importante na produção a respeito desse tema da missão urbana, e por isso creio que será uma conversa, um diálogo aqui muito produtivo, pensando nos desafios para as nossas igrejas, para o trabalho também convencional. Muito bom. Então vamos lá. O assunto hoje é extenso e temos algumas questões aqui. Você vai poder deixar sua opinião nos comentários, você que está nos acompanhando. Deixe suas dúvidas aí também, quem sabe no próximo programa. E dizer também que os convidados, os debatistas, podem entrar lá e de repente responder possíveis perguntas, certo? Claro, dentro das condições deles, isso poderá ser feito. Então vamos lá. Primeiro, como podemos definir missões urbanas? Vou ouvir primeiro o pastor Elcimar e aí depois a gente ouve o pastor Éder sobre essa questão. Eu não sei qual dessas questões aqui a gente realmente teremos um debate ou se será apenas visões complementares. Mas vamos lá, pastor Elcimar, como podemos definir missões urbanas? Perfeito.
Missões urbanas podemos considerar que é a ação da igreja no contexto da cidade, como o pastor Éder falou, considerando os desafios da urbanização. Parece que em alguns contextos esse conceito de missão urbana ficou muito vinculado só à ideia da evangelização, como se fosse o outro lado da moeda da missão transcultural. Alguns entendendo então que a ação da igreja de enviar missionários para outros contextos, inclusive o contexto transcultural, é missão, e o que ela faz na cidade é missão urbana, a evangelização, a ação social. Em alguma medida, essas ações diz respeito à missão urbana, mas a missão urbana precisa ser considerada como esse empenho, esse esforço para se estabelecer princípios missiológicos, considerando então a necessidade de uma contextualização, a ideia mesmo de se fazer também a aplicação dos princípios antropológicos dentro do contexto das tribos urbanas, da cultura então que diz respeito à realidade da cidade e os seus desafios. A urbanização, ela nos oferece muitas possibilidades. O progresso, inclusive, contribui até mesmo para o cumprimento da missão da igreja. Mas nós não podemos desconsiderar também os desafios que implicam a questão da urbanização, né? As mudanças, então, sociais e esses desafios. A missão urbana, nessa perspectiva, leva em consideração essa análise e apresenta o Evangelho de uma forma contextualizada. Para mim, uma das referências que a gente poderia considerar biblicamente sobre a necessidade de uma análise sobre os desafios da cidade são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Apesar de todas elas fazerem parte de talvez um contexto comum, Jesus se comunica com cada uma dessas igrejas considerando as suas particularidades. Então a missão urbana não é só a ação da igreja na cidade, mas é a ação da igreja contextualizada aos desafios da urbanização e aos desafios específicos também daquele contexto. Então a igreja precisa apresentar essa resposta a essa realidade. Introduzindo, acho que seria essa a minha perspectiva. Muito bom. Pastor Éder Melo, como podemos definir missões urbanas? Eu penso que o pastor Elcimar fez a definição, não precisa de acrescentar absolutamente nada, né? É isso aí. Então é entender que é uma missão voltada para o contexto urbano, ou seja, então eu preciso estudar a cidade onde eu estou, qual é as potencialidades dessa cidade, quais são as coisas positivas que ela tem, também as coisas negativas, porque ambas influenciam o habitante da cidade, que é o objetivo da missão. O evangelho vai para esse habitante. Então eu preciso saber em que sentido a tecnologia, a cultura e o desenvolvimento daquela cidade influencia a mente daquele cidadão. Foi o que Paulo fez em Atenas. Ele não foi chegando lá e pregando o evangelho. Ele ficou ali algum tempo andando, estudando, pesquisando a cidade. E aí ele descobre, então, a influência da cultura, da religião ateniense na mentalidade do habitante daquela cidade. E quando ele parte para a evangelização, ele já parte com essa compreensão e ele sabia onde é que estava o ponto de contato e também o ponto de divergência. Então isso é importante para a igreja hoje, conhecer quem é o ser humano que habita na cidade, quais são as suas limitações, as suas dificuldades, para que ela possa levar o evangelho de acordo com essa realidade. Pronto, vamos lá. Vamos ver se vocês têm visões diferentes sobre essa próxima questão. Algumas comunidades adotaram o perfil da tribo, né, como sua identidade. Rock, surfistas, igreja da família. É saudável essa identificação plena? Pode ser diferente? Quando a gente fala comunidade e igrejas, né? É saudável essas igrejas para tribos específicas? Olha, na minha opinião, é aquela questão. Está na Bíblia, mas não é bíblico. Então vamos começar como bons batistas, né? Vamos lá. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. O que significa isso? O exemplo, eu quero partir de textos bíblicos. Por exemplo, a igreja que nasce em Jerusalém, ela nasce com a tendência de ser uma igreja judaica. E a primeira divergência que essa igreja encontra é justamente uma questão urbana, urbana cultural. Porque as viúvas helenistas estavam sendo preteridas na distribuição do cuidado social. E a preferência era das viúvas genuinamente judias. As que vinham do contexto helênico eram desprezadas.
Então esse era um problema urbano e um problema de tribos urbanas. Dentro da mesma comunidade judaica, aqueles que são originais têm um tratamento e os que são mestiços tinham outro tratamento. Então, isso não agrada a Deus e cria contenda na igreja. Então, alcançar outros grupos é o objetivo. Agora, se esse grupo fica segregado ou fechado em si, é um problema que precisa ser resolvido. Então, é por aí. A Bíblia ela dá as dicas, mostra como foi feito. Então, nós temos uma diferença entre o ideal e o irreal, e o real. Qual que é o ideal? O ideal é que a igreja seja una. Qual que é a realidade? É que ela é pecadora. E ela externa esses costumes na sua convivência. Então, muitas vezes, a existência de uma igreja só para um grupo específico, uma tribo urbana, não revela apenas a falha daquele grupo, mas a falha da igreja de cá também, que não sabe abraçar e conviver com esse grupo. Bom, então a sua opinião agora, pastor Elcimar, sobre essas comunidades que adotam esse perfil de tribo. Eu não tenho opinião diferente da do pastor Éder. Essa me parece ser uma situação muito delicada. O movimento de plantação de igreja, esse movimento moderno, aponta para a ideia de focalização de um grupo. Em alguma medida, isso pode até fazer um sentido na perspectiva do processo inicial de plantação de igreja. Às vezes, um plantador e o núcleo básico que está com ele pode não ter energia suficiente para alcançar todos de uma comunidade ou todos os grupos ou perfis. A ideia da focalização inicial, ela pode ser estratégica. Ela pode ser estratégica. Agora, o pensamento é, quando nós limitamos a um grupo, nós não estamos excluindo, nós não estamos segregando, né? Pensando na ação de Deus na história, ele escolheu um povo, mas Israel nunca teve exclusividade no plano de salvação. Podemos entender uma prioridade em um processo, mas nunca exclusividade. Então, na plantação de igreja, uma igreja escolhendo um grupo, uma tribo, como ponto de partida, pode ser uma estratégia inicial. Mas pensar numa igreja estabelecida que atende apenas um grupo, me parece não ser o modelo realmente que nós temos no Novo Testamento. A perspectiva que a gente vê, por exemplo, em Colossenses, de que nessa nova vida não há essa diferença entre grego e judeu, entre livre e escravo, entre bárbaro e cita. A ideia é que em Cristo somos um. Tanto na perspectiva da igreja universal, mas eu acho que na igreja local também essa expressão da diversidade ela é importante. Porque nós podemos estabelecer uma estratégia de plantação focada no grupo. Mas a pergunta é, será que na ação do Espírito Santo todos os dons necessários para aquele corpo local foram distribuídos só com aquele nicho, só com aquele grupo específico? Então, por isso mesmo, pensar a necessidade de realmente uma igreja mais heterogênea nessa perspectiva, né? Alguns dizem que as pessoas tendem a não querer que a sua experiência com Cristo ou a sua entrega a Cristo exija delas uma transposição de fronteiras, por exemplo, sociais, econômicas. Elas sentem mais à vontade de conhecer Cristo dentro do seu grupo, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Numa primeira abordagem, a gente até pode entender isso, mas uma vez estando em Cristo, a gente precisa romper com essas barreiras e viver essa perspectiva da multiforme graça de Deus que se manifesta nessa diversidade também. Eu vejo a igreja de Filipos ali, logo em Atos 16, é bem interessante a questão das classes, né? Uma escrava, um funcionário público, uma empreendedora. Isso, né? Uma empresária. Uma empresária, então é muito interessante quando a gente observa isso. Agora eu entro já na próxima pergunta. Uma vez que a gente compreende que é interessante uma igreja heterogênea, poderíamos dizer assim, quais seriam então os benefícios de uma estratégia para a evangelização dessas tribos urbanas de modo específico? Aí eu quero que vocês entrem também naquela questão. A gente usa uma estratégia, de repente, para definir esse público-alvo e como a gente vai conseguir fazer essa transição para que ele consiga se desenvolver uma igreja heterogênea. Como é que a gente poderia desenvolver isso aí? Quem quer responder primeiro? Eu vou conversar aqui que o pastor Elcimar acabou de falar. Olha, gente, é o seguinte, como eu gosto muito dessa definição quando eu dou aula de eclesiologia. No trabalho, a primeira aula eu falo sobre essa questão do ideal e do real. O ideal é essa igreja heterogênea, onde não há grego, nem judeu,
homem nem mulher, todos nós somos um em Cristo. Esse é o ideal que toda igreja deve lutar por ele, por esse ideal. É o nosso objetivo final. Agora, essa não é a nossa realidade. A gente sempre se sente mais confortável, isso é uma realidade dentro do nosso grupo. Então, eu vou dar um exemplo específico. Nós começamos um trabalho numa favela em Goiânia, e esse trabalho deu certo, Deus abençoou, começou a dar resultados, ao ponto de pessoas da região que não são da favela ir lá conhecer o trabalho e parabenizar o resultado que estava tendo na região, porque houve um comportamento das crianças. O trabalho começou com as crianças. Só que, com o tempo, a gente achou que se deixasse o trabalho com uma igreja mais próxima, seria melhor. E nós nos arrependemos, porque a igreja que assumiu o trabalho forçou a barra para os irmãos, as crianças que frequentavam o trabalho lá na favela, passassem a ir lá na sede. E as crianças não se sentiam bem lá, porque eles estão acostumados com aquele ambiente de pobreza. Quando chega num ambiente que é completamente adverso do deles, eles ficam sem graça, até com a diferença da roupa e coisa e tal. Então o que aconteceu? O trabalho acabou. Por quê? Porque a igreja que passou a administrar o trabalho não teve essa noção de que essa transição não é só daqui do pobre para o rico, mas tinha que ser primeiro do rico para o pobre. Assim como Deus desceu e se fez semelhante a nós, então a igreja que faz missão urbana, ela tem que descer. Sim. Então se ela vai alcançar, por exemplo, um grupo, os ciganos da cidade, ela tem que primeiro, ela tem que descer ao nível dos ciganos. E não são todos que vão ser membros da igreja que vão admitir isso. Então, por exemplo, igrejas que trabalham com recuperação de pessoas toxicômanos. Muitas delas têm dificuldade, porque quando eles estão lá na casa de recuperação, tudo bem, mas quando eles começam a frequentar a igreja, algumas pessoas não. Eu tive caso em Goiânia, por exemplo, de uma igreja que os pais dos adolescentes, das crianças e dos jovens forçaram a barra para o pastor não permitir que os ex-viciados, os ex-drogados, frequentassem a igreja. Por quê? Porque seriam potenciais esposos das filhas deles. Eita, olha aí. Então eu quero o meu filho viciado recuperado, mas eu não quero que a minha filha case com um viciado recuperado. Que situação. Isso é um fato que ocorreu numa igreja em Goiânia. A igreja dividiu por causa disso. Um grupo saiu da igreja, fundaram uma outra igreja porque o pastor não aceitou que houvesse essa segregação. Então essas realidades existem, nós não temos como negar. E enfrentar essa situação não é fácil. Nós temos essa história na nossa convenção. Em Belo Horizonte, um grupo começou a trabalhar com esse pessoal aí drogado, viciado, ir nas boates, pregar o evangelho e trazer esse povo para a igreja. Quando eles vieram para a igreja, o pessoal não gostou. E esse grupo teve que sair e fundar uma nova igreja que pudesse trabalhar com essas pessoas, onde eles se sentissem em casa. Porque a igreja é o quê? Uma das metáforas mais importantes para a igreja é a família. Casa. E família só tem sentido, lar, se a gente tiver vontade de voltar. Quando sai do serviço, você tem prazer em retornar para casa. Então você tem um lar. Então, se eu tenho prazer em me encontrar com meus irmãos naquela igreja, ali é minha família, a família de Deus. Então, criar esse ambiente não é fácil, porque nós somos pecadores. A igreja é santa, porém pecadora, né? Disse Charles Van Eegen. E conviver com essa nossa natureza pecaminosa dentro do ideal de uma vida santa não é fácil. Então, os grupos urbanos, as tribos urbanas precisam ser alcançadas. Deus ama essas tribos. E a igreja que quer alcançar essas tribos tem que se preparar para os desafios que ela vai enfrentar. Se Deus colocou no coração de uma igreja urbana, numa cidade, atravessar uma barreira social, cultural, e alcançar, por exemplo, os ciganos, ela tem que estudar essa tribo, e preparar a pessoa certa e se preparar também para dar o passo em direção a eles. Talvez eles vão ter que ter a igreja deles separada por muito tempo, mas é necessário que se tente quebrar essa barreira, e esse é um processo que é feito com paciência e oração. Muito bom. Eu estou aqui, são duas unidades, então é tão bom ouvir o pastor Éder apresentando esses pontos.
não só do contexto de pesquisa, como o contexto vivencial como pastor. Eu não apresentei aqui, eu nem me recordo se você falou, mas é o atual presidente da Jami. Isso. E presidente da CBN Goiás. E o pastor Elcimar, eu falei apenas da CBN Ministérios, mas ele é o coordenador da CBN Missão, ou seja, eles estão envolvidos e também é missionário ou foi missionário da Jami? Como é que a gente pode dizer isso? Foi missionário. Foi missionário da Jami. Então, ambos estão envolvidos tanto no contexto de missões transculturais quanto no contexto de missões urbanas, né? Então vamos lá, pastor Elcimar, quais são os benefícios então de uma estratégia de evangelização e como a gente, assim como o pastor Éder colocou, né? Quais outros pontos eu poderia trazer para somar nesse quesito da integração desse pessoal? Essa pergunta é muito importante porque nos dá condições de buscar esse equilíbrio, fazer o contraponto, porque realmente, como o pastor Éder apresentou, o ideal, quando nós pensamos na unidade do corpo, é também o respeito dessa diversidade, se possível, enquanto, inclusive, desses vários segmentos ou tribos, numa mesma expressão local, né, do corpo de Cristo. Mas isso não deve fazer com que a gente despreze a necessidade de estratégias específicas, inclusive para o alcance desses grupos. Às vezes nós fazemos uma análise superficial do que é uma tribo urbana. Sim. E consideramos apenas aquele elemento que é mais evidente do estereótipo, às vezes uma afinidade ligada a um esporte, ou um estilo musical, um hobby, enfim. E aí dizemos, mas por que precisaríamos pregar o evangelho de uma forma diferente só por causa de um aspecto, talvez, que seria o aspecto definidor daquele grupo? Mas essa não é a realidade. Abaixo disso, que às vezes é visível do estereótipo daquela tribo, nós temos ali uma ideologia, nós temos uma cosmovisão. E essa cosmovisão influencia diretamente em como as pessoas vão receber o evangelho. Então, o que nós vamos considerar? Há uma teia cultural, mesmo que seja uma subcultura, que precisa ser considerado um processo de evangelização. O Ronaldo Dori diz que contextualizar é exatamente dar às pessoas não o que elas querem, mas dar respostas de Deus, respostas inclusive que elas podem não aceitar, mas respostas bíblicas para as suas perguntas. A grande questão é quais são as perguntas que elas estão fazendo. Então a ideia da contextualização, e por isso a importância de pensar em estratégia, uma abordagem específica para essas tribos, é que esses vários segmentos têm formas diferentes de ver o mundo, de enxergar o mundo. Então suas perguntas serão diferentes. O evangelho é o mesmo. O evangelho está para além dessas questões. O evangelho é o mesmo para todos os tempos, para todas as épocas e para todas as culturas. Mas cada cultura tem uma forma diferente de formular suas perguntas. E o que acontece às vezes? A gente corre isso enquanto igrejas que querem valorizar essa perspectiva da unidade e até da estratégia, de cair na falácia da média. A gente diz o seguinte, não, vamos pregar o evangelho aqui de uma forma que todos possam compreender. Mas às vezes a forma como nós estamos apresentando na média não alcança profundamente quem está nos extremos. O evangelho é o mesmo? Sim. Mas as perguntas, os desafios, os dilemas, eles podem ser diferentes. E a nossa evangelização, o pastor Éder bem citou aqui a perspectiva do apóstolo Paulo em Atenas, foi uma pregação eficiente, eficaz, porque ele conseguiu captar as perguntas que estavam sendo feitas por aquela cultura. Então o evangelho é o mesmo, mas as perguntas são diferentes. É importante então pensar numa estratégia para esses nichos, né? Para esses grupos específicos, porque assim nós estaremos sendo fiéis no processo de proclamação do evangelho, porque estamos apresentando o evangelho verdadeiro, mas que se casa com os dilemas, com as angústias, né? Com os anseios desse homem dentro do seu grupo, da sua cosmovisão, as perguntas que ele está fazendo. É muito bom. Um exemplo bem claro, a mulher samaritana quando Jesus chega, né, o diálogo, a conversa, muito bem contextualizada com o ambiente, com o momento, as respostas de Jesus, né, satisfaziam as perguntas dela em específico. Quando ele conversa com Nicodemos, a conversa já vai para um outro cenário, nível, né? Para um outro tipo de analogias, comparações, né? É interessante, de fato, essa abordagem baseada nas perguntas que aquele grupo faz. E vamos aqui já caminhar para a última questão, até para que o programa não fique tão longo. Igrejas grandes podem abrigar diferentes perfis, desde que desenvolvam estratégias adequadas.
Isso não oferece o risco de ser um supermercado religioso? Venham aqui, pois oferecemos o produto que você procura. Ou como traçar limite, então, entre uma estratégia evangelizadora e a religião de consumo? Isso aí é uma questão muito subjetiva, né? Sim. Ela depende fundamentalmente das motivações. Então, eu vejo como positivo essa ideia. Se você tem condições para isso, a igreja oferece essa opção, você ter num ambiente diversos tipos de grupos sendo alcançados. Eu acho isso excelente, acho uma bênção. Penso que é extremamente atual e as igrejas dos grandes centros urbanos precisam pensar nisso. Muitas já estão fazendo, graças a Deus. Agora, se a intenção é simplesmente promover o nome da igreja, o nome do ministério, juntar gente, arrecadar dinheiro, então a coisa é mercadológica. Agora, se a intenção é alcançar esses grupos com o evangelho, é ver esses grupos sendo transformados, isso é uma bênção. Eu tive agora em São Paulo, por exemplo, na igreja do pastor Moisés, e fiquei fascinado. Os haitianos, né, vieram dessa situação que houve em 2011 no Haiti, houve a imigração para o Brasil, e lá em São Paulo, na região de Santo André, um grupo lá de cerca de 800 haitianos. E eles começaram a apoiar esses haitianos, ajudando. Eles precisam de comida, precisam de emprego, precisam de orientação, precisam de conhecer bem a língua portuguesa. Eles começaram a dar apoio para esse pessoal, e eles começaram a ir para a igreja, coisa e tal. Mas o pastor percebeu que eles ainda não se sentiam à vontade na igreja. Por quê? Porque a cultura é diferente. Eles são diferentes da gente. Quem já teve a oportunidade de conviver com eles, como eu tive em Goiânia, é diferente. Eu convivi com os haitianos lá que eu já estava tomando era a raiva deles. Por causa de quê? Por causa da questão cultural deles. Então, essa obra aí não é fácil. Aí, nessa convivência, o pastor percebeu que se eles tivessem um espaço só para eles se sentiriam melhor. E aí ele deu a ideia, ajudou a arrumar. E no domingo de manhã eu fui com o pastor Moisés lá participar do culto deles. Eu achei impressionante, fiquei fã. Ah, tá. Gostei demais. Eu tava com raiva e depois ficou fã. Não, a pergunta que eu queria fazer é se eles estavam com raiva do senhor também. Eles ficam, porque eles também não aceitam a nossa forma de pensar em algumas questões. Então eu tive um relacionamento com eles em Goiânia, sim, onde eu pude conhecer na prática o que eles pensam de comércio, de dinheiro. Sim. E aí essas coisas dão uma assustada no goiano, né? Então o goiano tem uma forma de lidar com dinheiro diferente de algumas pessoas aí. Eu até brinquei com um pastor que foi de fora, a igreja goiana aceita qualquer pecado do pastor, menos ele pegar emprestado e não pagar. O negócio é esse. Se você for errado com a vida financeira, sua vida é curta numa igreja batista, pelo menos numa igreja goiana. Então veja bem, então eles têm uma atitude diferenciada. Resultado, hoje eles estão lá com o culto deles, animados, alegres, servindo o Senhor e tudo mais. Então, a grosso modo, como disse o pastor Elcimar, a curto prazo, esse tipo de projeto não tem duração muito grande. Por quê? Os filhos desses haitianos, ao crescer no Brasil, vão assumindo a cultura brasileira, um misto de haitiano com brasileiro. Eles com o tempo, eles vão criando amizades e não vão querer ficar participando de coisa muito ligada ao Haiti. É o que acontece com as igrejas brasileiras, por exemplo, nos Estados Unidos. Fica ali só brasileiro, alguns vão embora. Então, quando passa determinadas crises, como houve em 2008 nos Estados Unidos, as igrejas minguam, porque muita gente volta. Então, e outros que estão tendo problema, como amigos meus que foram para lá na década de 80, que os filhos não querem mais congregar na igreja brasileira, eles querem ir na igreja americana. Então, é preciso fazer um processo de transição. Isso teve no Brasil, com a Igreja Batista Pioneira, que é de origem alemã. Eles tinham culto em alemão, e aí forçaram os filhos a participar dos cultos, mas os netos já não queriam mais participar, então a igreja ia acabar. Então o que eles fizeram? Começaram a fazer o culto em alemão e o culto em português. Então nós temos que pensar nisso. Por isso é que é necessário, a porta da igreja que vai, por exemplo, para o drogado, para o viciado, ela tem que estar aberta para receber ele na comunidade.
e integrá-lo na comunidade. E essa não é uma tarefa fácil, irmãos. Então, às vezes, ele vai ter que ficar numa igreja só de ex-drogado ali, para depois ele ser inserido, por causa da nossa pecaminosidade, da nossa natureza caída. Então, nós temos que ter paciência, jogo de cintura. Então, a igreja com esse perfil é uma bênção. O que vai julgar se aquilo é bom ou não é a motivação da igreja. Então, se a motivação é alcançar esses grupos, louvado seja Deus, vamos apoiar. Agora, se a motivação é só aparecer na mídia, né? Porque muita gente usa a missão para fazer mídia, né? Fala que está fazendo a obra missionária para ficar bem na fita e arrecadar dinheiro, mas não está fazendo. Ou está fazendo muito menos do que poderia fazer. Muito bom. Vamos lá. Pastor Elcimar, eu achei que a gente teria um debate, assim, uma coisa mais. Mas eles estão complementando a ideia um do outro. Se tiver alguém que fala assim, eu não concordo com esse negócio, não coloque de maneira educada, tá bom, mas coloque aí nos comentários. A gente vai lhe ouvir também. O nome Debatistas é isso, é realmente nós debatermos, apresentarmos ideias, e não importa se as ideias se complementam, se elas se contradizem de alguma forma, mas que a gente faça tudo isso com respeito, porque um dos princípios batistas é o que a gente carrega aqui, é o da liberdade de opinião, né? Pastor Elcimar. Tudo bem. Como o pastor Nathan disse, a gente só descobre se vai ser um debate ou se vai ser uma conversa de alinhamento de ideias quando a gente chega aqui, porque recebemos o roteiro, o tema, mas nós não fizemos nenhum tipo de alinhamento anterior. Sentamos aqui e estamos conversando. Mas não será um debate com oposição de ideias, porque eu concordo plenamente com o pastor Éder que isso tem muito a ver com a questão da motivação. Porque quando a gente pensa na igreja servindo uma comunidade, acolhendo e abraçando toda essa diversidade, isso é louvável. Nós precisamos pensar que é exatamente uma igreja sensível e discernindo quais são as demandas do contexto urbano e sendo resposta para essas necessidades. Mas isso vai depender realmente do que move o coração do líder. Eu conheço um triste caso de uma igreja que decidiu incluir no seu menu uma atividade, um culto, que fugia completamente à sua eclesiologia, aos seus princípios, e fez isso, inclusive, contratando um pastor de uma outra denominação, para que trouxesse para essa comunidade local esse tipo de atividade. Qual que era a motivação? O pastor queria limitar esse trânsito religioso, porque muitos membros da sua comunidade local iam para outras igrejas para participar daquele tipo de trabalho. Então a ideia dele era concentrar isso na sua comunidade. Isso me parece uma motivação muito ruim. Exatamente dessa ideia mercadológica. Eu quero atender todos os nichos, eu quero atender todos os mercados para ter uma vantagem competitiva. Então eu não quero perder gente. Então eu faço isso. Aí vira uma coxa de retalhos. A igreja ela não tem uma filosofia, não há inclusive fidelidade aos seus valores, aos princípios bíblicos, mas simplesmente faz para ganhar espaço nesse mercado gospel. Isso aí seria uma condição realmente terrível. Então, o que a gente deve considerar? Que até quando a gente fala de contextualização, nós entendemos que é importante responder às demandas específicas de cada grupo. Esse é o conceito, talvez, de nicho, né? Sim. Talvez focalizar no grupo, entender as suas demandas, mas é muito importante fazer isso dentro de um compromisso de uma contextualização bíblica. Porque alguns entendem de forma errada até a ideia de contextualização e acham que contextualizar é só trazer para a igreja as músicas mais tocadas da cultura, mudar alguma coisa do layout da igreja, mudar a cor, enfim. O que isso pode gerar? Pode até gerar uma atração, uma interação, pode atrair as pessoas, mas a verdadeira contextualização é responder às perguntas mais profundas para gerar transformação. Tem igrejas, tanto que trabalham só com um nicho, com um grupo específico, como igrejas que podem trabalhar com vários grupos que até conseguem atrair. Mas não consegue apresentar um evangelho que transforma. Que não está respondendo. Eis a questão. Não está realmente gerando para esse grupo uma experiência onde eles vão se encontrar com aquilo que o evangelho traz. Então, por isso eu concordo com o pastor Éder, tem a ver com a questão da motivação. Se a motivação é só atrair, se é só ajuntar, se é só manter, isso aí é uma péssima perspectiva. Mas se uma igreja está fazendo isso com fidelidade
bíblica, doutrinária, aplicando de fato os princípios corretos da contextualização e com o propósito de ser fiel na proclamação do Evangelho, isso é louvável. E eu acho que é exatamente o que a igreja precisaria considerar. Né? Que seja nessa perspectiva, como o pastor Éder falou, talvez numa ideia, trabalhando com nichos, numa fase de alcance, como estratégia de alcance, depois numa fase de transição, até que haja uma maturidade, tanto da igreja que recebe, quanto das pessoas que estão chegando ao Evangelho, de viver nessa unidade. Maravilha, eu acho que esse é o caminho. A igreja então tem essa perspectiva mesmo plural, mas ela precisa se esforçar. O que é um grande desafio é que na maior parte das vezes nós não temos recursos humanos e nem energia para fazer um trabalho bem feito com todos os grupos. Então a gente acaba fazendo de novo aquele trabalho mediano, tentando comunicar na média para ver se alcança vários dos grupos. Mas se a igreja tem energia e ela está comprometida a se comunicar profundamente com cada desses grupos, das tribos, pensar também nessa realidade hoje, né, do fluxo migratório, acolher essas etnias e tem condições de fazer isso de uma forma profunda, eu acho que é o desafio da igreja, é o caminho para a igreja. Muito bom. E perpassa pela questão do planejamento, né? Quando a gente observa, muitas vezes acaba no atrair. Vamos utilizar alguns elementos aqui que atraem. Chegou e aí? Superficiais, muitas vezes. Às vezes até com uma boa intenção, mas com essa falta de profundidade, muitas vezes. E fica nisso mesmo. E aí vai acarretar em vários problemas. Né? O risco daqueles extremos, né? Ou a igreja ela está vivendo uma hipercontextualização, então ela contextualiza demais, aceita tudo daquela cultura, daquele grupo, e por isso não transforma. Sim. Ou ela vive a hipercontextualização, ela rejeita tudo da cultura, não atrai. Então, existe o caminho do equilíbrio. Do equilíbrio, né? O caminho do equilíbrio. Muito bom. A gente tem que analisar aí, né, o evangelho na cultura, acima da cultura e contra a cultura. Esses 3 pontos que eu trato no primeiro livro que eu escrevi é um desafio para nós, pastores, missionários, para a igreja, entender o evangelho sempre estará acima de qualquer cultura. E, segundo, o evangelho sempre está na cultura. Algumas coisas que eu não concordo lá, por exemplo, com os haitianos, mas é mais cristão do que certas práticas minhas como goiano, por exemplo. Por exemplo, de ler a pessoa pela forma que ela gasta o dinheiro. Agora, essa capacidade. E a capacidade de ver também que o evangelho é contra a cultura. Ele denuncia muita coisa, que toda cultura tem seus pecados, que precisam ser corrigidos. Por isso que o nacionalismo é algo contra o evangelho, porque todo nacionalismo ele se torna idolatria. E toda cultura tem seus pecados. Então o pátria amada, idolatrada. Isso, justamente. Então, por exemplo, nós brasileiros, a gente fica aqui com essa conversa que nós somos a cereja do bolo, mas Deus pergunta, por exemplo, as pessoas que mudaram do Brasil e foram morar em outros países e ficaram num contexto de brasileiro lá, o tanto que eles foram humilhados pelos próprios brasileiros. Então, nós não somos essa coisa toda, não. Nós somos um povo pecador e precisa da graça de Deus para a nossa redenção. Precisamos ser mais humildes. A igreja precisa ser mais humilde. E pedir a Deus uma direção. Qual o grupo que não faz parte daquele grupo que a igreja reúne naquela cidade, que Deus quer usar aquela igreja para alcançar? Então nós temos aí os surdos, por exemplo, cheio de surdos que não estão alcançados. Acho que 1% ou 2% dos surdos são alcançados pelo evangelho no Brasil. Então nós não podemos nos vangloriar de sermos uma população que tem aí 30%, 40% de evangélico, se um grupo de brasileiros estão desprezados, que são surdos, que está dentro das nossas cidades. Não estou falando dos indígenas que estão nas tribos, estou falando de gente que está aqui perto na nossa cidade. Então os surdos estão aí nas nossas cidades. Outro grupo que hoje, que eu diria que é um grupo que está na igreja e está sendo desprezado dentro da própria igreja, é a terceira idade, o pessoal idoso. Há 2 anos atrás eu fiz 6 cerimônias fúnebres de crentes evangélicos que morreram, mas que a igreja abandonou, porque já não tinha dinheiro para dar na igreja e nem presença nos cultos, porque estava doente em casa. E uma dessas pessoas era esposa de um pastor da maior denominação evangélica no Brasil, que foi usado para abrir várias igrejas, mas ele ficou velho, inútil, do ponto de vista dessas igrejas mercadológicas, e aí desprezaram o camarada. Quando ele morreu,
A família pediu para eu fazer uma cerimônia, eu disse, não, mas ele é da igreja tal, eles que têm que fazer. Aí os filhos disseram, nós não aceitamos ninguém dessa igreja aqui, porque minha mãe ficou doente aqui tanto tempo e eles não vieram aqui nenhuma vez dar assistência para a gente. Então, qual que é a proposta de missão urbana para o idoso? Qual é a proposta de um culto para o idoso urbano? Entendeu? Então, essas coisas nós precisamos pensar, agir. A própria igreja tem as suas classes. Você não vai pregar para uma criança do mesmo jeito que você prega para o jovem. Então, qual a dificuldade de alcançar esses grupos? Se dentro da própria igreja tem essas diferenças. Verdade. Não é? Por menor que seja, tem essas diferenças. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para a realidade urbana, para o desafio que o mundo urbano está dando e para a oportunidade que Deus está colocando diante da igreja de alcançar a realidade onde ela está. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Que bom ter você acompanhando conosco, esse bate-papo com o pastor Simar, com o pastor Éder aqui. Eu já vamos ouvi-los agora, as palavras finais. Vamos lá, pastor Éder. Gente, compre meu livro. Tudo bem. Os meus livros. Será bom. Eu gostaria de finalizar com a experiência de um missionário não convertido à missão, que foi Jonas. Deus deu a ele a missão de alcançar um contexto urbano diferente do dele. E ele foi rebelde até o final. Termina o livro, a gente não sabe se ele se converteu. Mas há uma pergunta de Deus para Jonas. Jonas, você teve compaixão dessa planta, mas você não tem compaixão de mais de milhares de pessoas nessa cidade que estão nas trevas? Eu queria terminar com essa pergunta do Senhor para Jonas. Há milhares e milhares de pessoas nas nossas cidades morando nas ruas. Nas ruas. A fome está assolando a nossa população, as nossas cidades. Eu ando impressionado por onde vou. Eu estive no Rio de Janeiro, fiquei impressionado de ver o povo passando fome, morando na rua. A quantidade de gente. Mesma coisa eu vi em São Paulo, Fortaleza, e vejo na minha cidade, Goiânia. Será que nós não vamos ter compaixão desse pessoal? Nós não vamos fazer nada? Vamos ficar confortavelmente nos nossos templos, cheios de recursos, de todo tipo de recursos, e o nosso povo, e essas pessoas passando necessidade? Nós vamos fazer como aconteceu na igreja de uma aluna minha, do curso de missões, que os refugiados venezuelanos chegaram na cidade deles e dormiam lá na porta da igreja, porque tinha cobertura que protegia. E sabe o que a igreja fez? A igreja, vendo os refugiados dormindo ali, mandou fazer uma grade na porta da igreja para impedir que esses venezuelanos pudessem dormir naquele espaço que tinha cobertura. Até quando, irmãos, nós vamos ficar agindo como Jonas? Então tem diversos grupos urbanos, os surdos, os ciganos que eu citei aqui. Nós apoiamos o projeto de evangelização dos ciganos lá em Caldas Novas. Tantos outros grupos que, se eu for citar aqui, são inúmeros, que nós podemos e devemos alcançar. Então eu deixo com você, que está participando desse programa, essa pergunta. Onde está a compaixão? Jesus foi movido pela compaixão. Quando ele viu as multidões, ele teve compaixão delas. Porque elas eram exploradas pelos senhores do templo. Os religiosos, os pastores, os apóstolos exploravam as necessidades deles. E Jesus então disse, cheio de compaixão, rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então a minha oração, o meu pedido a Deus, é que de alguma forma você e eu sejamos tocados pelo Espírito Santo e que mais pessoas venham a trabalhar nas cidades, porque as cidades estão sofrendo. Elas estão gerando muita gente enferma, doente, estão adoecendo as pessoas. E essas pessoas precisam de alívio, de paz. E só nós temos essa resposta, a resposta do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Simar? A questão da urbanização é um fato dado. Mais de 85% da população brasileira está vivendo no contexto de cidades. Talvez aí algo em torno de 90%. 90%. A ideia é que nós não precisamos viver um embate com esse progresso.
Nós precisamos fazer como Jesus, que acolheu a multidão, nós precisamos acolher os desafios da urbanização. Jesus, inclusive, teve uma disposição de flexibilizar a sua dinâmica no ministério, às vezes para acolher a multidão. E nós também, como igrejas, vivendo essa realidade, que seja de grandes cidades ou mesmo cidades do interior mais influenciados por esses desafios da urbanização, às vezes a questão da competição, do isolamento, nós precisamos ser uma resposta de Cristo para os desafios da cidade, para os sofrimentos que as pessoas estão enfrentando e ser uma igreja realmente fiel, contextualizada na sua missão e que faz isso para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que bênção. Mais uma vez, obrigado, pastor Ed, obrigado, pastor Simar, e obrigado a você que nos acompanhou. Se você, de repente, é o primeiro episódio do Debatistas que está assistindo, procure aí a nossa playlist, temos muitos outros episódios aí tratando de diversos assuntos, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo Debatistas.